Bom banho de luz lunar para todos. Porque se você tá ligando isso aqui, tá na sua hora de dormir. Então antes de dormir, você pode tomar um banho de luz lunar, vestir um pijama e ir pra cama, dormir. E no episódio de hoje vou estar atendendo aí a questão de falar mais sobre antiguidades. Eu gravei aí nos últimos tempos 3 episódios sobre antiguidades. O primeiro falando de coisas bizarras. O segundo eu ia. E aí, no primeiro eu também falei de algumas antiguidades que eu tenho que eu considero bizarra e descrever elas. Aí eu falei, não, vou fazer um outro falando mais sobre isso. Aí eu comecei a gravar e comecei a falar de outras coisas completamente aleatórias. Assim, envolvendo antiguidades, mas que não eram descrevendo as minhas antiguidades que eu considero bizarras. Porque, enfim, tomou outros caminhos ali a coisa. Mas depois falei que iria fazer a ideia que eu tinha tido originalmente de continuar descrevendo o, as minhas antiguidades que eram bizarras. Então, é o que eu vou fazer hoje. Eu até anotei rapidinho aqui agora um, uma lista, só para eu lembrar aqui das coisas que eu tenho, mais ou menos, que eu considero bizarro. No primeiro episódio eu falei de algumas coisas que eu tenho que depois, quando eu fui pesquisar, eu descobri que pertenceram a torturadores da ditadura aqui no Brasil. Esse seria, assim, talvez uma das mais bizarras. Ó, número um, top um. Se bem que eu não sei. Acho que tem outro top. Acho que o top um seria o tijolo nazista. Eu tenho aqui em casa. Já vamos começar do pior pro menos pior, né? Então, vamos começar pelo choque e depois ir para comer brita, que é mais leve do que o choque, a pancada na cabeça. É um tijolo nazista. Imagina um tijolo antigo, velho, de barro. E aí esse tijolo, no, no meiozinho dele ali, às vezes alguns tijolos têm um nome ali de quem fez e tal. É um tijolo que tem como se fosse um losango. E sabe a bandeira do Brasil? O tijolo, ele é retangular igual uma bandeira. E aí ali no tijolo você tem o losango, igual aquela bandeira do Brasil, a parte amarela. E no meio, em vez de você ter a bolinha, você tem uma suástica. Tá, e qual que é a história disso? É um tijolo da fazenda. Calma aí. Deixa eu procurar aqui na internet. Tijolo nazista. Fazenda. Com o tijolo em aula levou à descoberta de fazenda nazista em São Paulo. Aqui. Você escreve aí tijolo. Faça isso. Escreva isso na sua casa. Tijolo nazista fazenda. Escreve isso no Google. Aí tem aqui na. Com certeza é uma coisa. A coisa mais saudável que você vai fazer no dia de hoje é fazer isso. É escrever tijolo nazista fazenda no Google. Eu entrei no primeiro link aqui de notícia que é do UOL. Notícias do UOL. Ih, tocou o celular aqui. Chatice. Na, tá aqui, Felipe Vandelsin. 2023. É até recente essa notícia. Pensei que ia ser mais antiga porque é uma notícia antiga. Tijolos com suástica nazista encontrados na fazenda Cruzeiro do Sul, de propriedade de Sérgio Rocha Miranda, que era simpatizante do nazismo durante a década de 30 e 40.
Mas a história é basicamente essa, né? É uma história, assim, bem incrível, eu diria, assim. Incrível de crível, crer e in, negação, então não dá pra crer. Quase não dá pra crer. Mas na década de 20 e 30 tinha essa família chamada Miranda, família Rocha Miranda, que é como se fosse a família Ike Batista da década de 30 40. Se bem que o Ike Batista hoje não é. Enfim, ele diminuiu a riqueza dele. Tem outras famílias mais ricas aí no Brasil hoje. Sei lá, Paulo Leman. Ele é tipo Paulo Leman, Luciano Huck, sei lá, da década de 30 e 40. E eles tinham, obviamente, muitas fazendas, muitas terras, porque eram ricos. E eram três irmãos, se eu não me engano, e todos os três irmãos eram completamente fascistas. Todos os três eram partidários do integralismo, eram parte do Partido Integralista, que era o partido fascista no Brasil. E um deles, que era esse aqui do Sérgio Rocha Miranda, ele era filiado diretamente ao Partido Nazista Brasileiro. Os outros, pelo que eu me lembro do documentário, tem um documentário, vejam esse documentário, de verdade. É o Menino 23. Daqui a pouco a gente vai chegar nele, mas é o documentário que explica isso. No documentário falava que, eu acho, se eu não me engano, posso estar, que só o Sérgio Miranda era filiado ao Partido Nazista, apesar de que os outros participavam, os outros irmãos, né? Enfim, e esse cara tinha uma fazenda em São Paulo, que é essa fazenda aqui. Claro que ele tinha outras. E aí ele basicamente adotou várias crianças, dezenas de crianças de uma vez, tipo 50 crianças de uma vez, o que não faz sentido nenhum, assim. Hoje é claro que é uma coisa que nunca aconteceria, tipo um rico milionário ir num, num orfanato e adotar 50 crianças, mas na época a gente não tinha a lei que a gente tem hoje, que é o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. Os orfanatos eram todos controlados pela igreja por instâncias religiosas, né? E não tinha muita regra e era uma coisa bem ruim. E ele foi lá e adotou 50 crianças de uma vez, todas crianças negras, e aí ele escravizou todas essas crianças na fazenda dele, nessa fazenda aí. Colocava pra trabalhar de maneira maluca, não dava educação e tudo mais. Esse cara que deveria, como todo bom fascista, morrer de pendurado num poste, de cabeça para baixo. Tal qual um dos pais aí do fascismo, que é o Mussolini. Morreu desse jeito. E espancado pela população. Justiçado pela população. Enfim. E ele escravizou essa galera lá, esses jovens. Parece que ele adotou mais. Enfim, então não tinha fiscalização nem nada. Ele só levou as crianças para a fazenda e ficava lá usando como mão de obra. Desde Eles viveram lá até os 16, 17 anos, as crianças, né? Porque foi na década de 30. E aí, quando a Segunda Guerra Mundial começou, aí ele, Opa, eu não sou nazista, eu não sou fascista. Aí ele mandou todas as crianças embora, tipo, abandonou as crianças na rua e. E. Pra tirar a culpa dele, né? Tentar tirar a culpa dele. E isso aconteceu e ninguém soube disso, dessa história. Ninguém. Até que essa a história já é uma loucura, né? Mas para torná-la mais incrível, mais difícil de crer, isso foi descoberto aqui, ó. Aconteceu em 98, quando Sidney Aguilar Filho dava aula do terceiro ano do ensino médio. Falava de nazismo quando uma aluna levantou a mão e disse que na fazenda da família dela encontraram, ao demolir uma antiga construção, diversos tijolos marcados com a suástica. Meses depois, Aguilar Filho decidiu visitar o local em Campina do Monte Alegre, na região de Sorocaba, interior paulista. O dono da fazenda, José Ricardo Rosa Maciel, já havia encontrado a marca nazista antes, quando porcos fugindo quebraram uma parede. Ao vasculhar antigas fotos da propriedade, Maciel tinha achado uma imagem de um time de futebol posando com uma bandeira nazista.
Aguilar Filho decidiu investigar, vasculhar documentos, encontrar antigos funcionários, perguntar na vizinhança. Acabou constatando que o local, nos anos 30, misturava adoradores de Hitler com escravidão à brasileira. Enfim, é que a notícia continua falando várias coisas, né? Mas o que que acontece? O... Ele é um professor de história que estava dando aula sobre Segunda Guerra Mundial e nazismo, e essa aluna dele levantou a mão e falou: Ah, eu já vi esse símbolo, né? Essa suástica aí lá na fazenda. E porque o Miranda lá, Sérgio Rocha Miranda, na fazenda dele, ele produzia os tijolos na fazenda com formas. E aí ele usou essa forma, como se o tijolo fosse a bandeira do Brasil, só que em vez de ter ordem e progresso ali, ele colocou a suástica de tão nazista que o cara era, tá ligado? E, enfim, tem essa história e tem um documentário, o Menino 23, que conta a história de um desses meninos, porque o cara, ele não chamava os meninos que ele adotou, entre aspas, pelos nomes, ele deu números pros moleques e chamava pelo número. Então, tipo, você é um 2 3 23. E o 23 era um que estava vivo na época que rolou de fazer uma pesquisa histórica sobre esse acontecimento. E aí o documentário tem uma entrevista com ele explicando tudo isso que eu tô contando. Tem no YouTube esse documentário. Dá pra você ver. Eu tenho baixado aqui. Eu vi no cinema quando lançou. É um documentário muito negativamente impressionante, é claro. E aí tem entrevista com o sobrevivente, né? Um dos sobreviventes. Tem no YouTube aqui. Dá pra ver aqui. Então, assim, o que acontece? No mercado das antiguidades, chegou a circular alguns desses tijolos. Eu não sei se o pessoal da fazenda vendeu ou se a galera foi lá e pedia. Enfim, só sei que eu consegui um desses tijolos. Então eu tenho um deles aqui. Então eu considero como a peça mais bizarra que eu tenho, eu acho. Porque, enfim, é muito subjetivo o que as pessoas vão considerar como mais ou menos impressionante, bizarro ou maluco. Mas eu acho que é difícil de bater essa. Junto com a dos torturadores, é difícil de bater essa. Tijolo nazista, mas fica a minha recomendação aí do documentário. É muito interessante. E pra gente refletir como que os ideais do fascismo foram e são muito disseminados no nosso país. A gente pensa às vezes que não, mas é sim, é pra caramba, nazismo, fascismo. Só que depois da guerra a galera não pode falar que é fascista e nazista, eles têm que colocar um nome, inventar outro nome. Ai, não, é outra coisa, enfim. Você está me entendendo errado. Então, outro mensagem atrapalhou aqui. Então esse é o rolê. Falando aqui em nazismo, outra coisa que eu acho bizarra de antiguidade é tem uma medalha que se chama Medalha do Mérito Materno. Foi uma medalha criada em 1933, se eu não me engano, na Alemanha nazista. E é uma medalha, por que eu acho ela escrota? Porque é uma medalha que era dada para as mulheres alemãs de acordo com a quantidade de filhos que elas tinham. Então, tipo assim, de 5 a 6 filhos você ganhava a medalha de bronze, de 7 a 8 a medalha de prata e de 9 para cima a medalha de ouro. Porque era uma política de incentivo do governo nazista, de incentivo à natalidade, para aumentar a população, porque você tinha vários objetivos para isso. Primeiro objetivo é... Primeiro objetivo não, mas primeira coisa que a gente pode analisar a partir disso é a ideia de que o fascismo, o nazismo, a direita tem, em geral, a extrema-direita, de que a mulher, a função social, a função ontológica de existência da mulher no mundo
é ser dona de casa, é ser mãe, única e exclusivamente. Então já tem essa medalha tinha o objetivo de ressaltar e valorizar essa visão patriarcal e machista de mundo, né? De que a função da a mulher vai ser premiada, mas por que ela vai ser premiada? Por ter filho. Porque a sua função na sociedade é manter a reprodução dela mesma, né? Da própria sociedade em si. E cuidar de casa, e cuidar dos filhos e tudo mais. É a sua função natural, a sua existência se resume a isso. A, a, ao trabalho de cuidado e etc. E ao trabalho de geração humana. Então tem isso. Porque por si só já é filha da puta. E aí a medalha, ela. Para as mulheres ganharem ela, as mulheres deviam comprovar, entre aspas, que são da raça ariana pura. Então elas tinham que provar a pureza racial delas, que elas não eram casadas e que ninguém da família delas era considerada de uma raça inferior, era judeu, era negro, era cigano, enfim, etc, etc, etc. Porque senão você não seria pura, não estaria gerando alemães, entre aspas, puros ali. Então, você, para ganhar a medalha, além de ter vários filhos, né, esses números aí que eu falei, dividido em três graus de medalha, bronze, prata e ouro, você tinha que comprovar até o ano de 1750 que não tinha nenhuma mistura, entre aspas, sanguínea ali que na família. E também era um código da medalha que a mulher, ao recebê-la, tivesse uma conduta digna de uma mulher alemã. O que é uma conduta digna de uma mulher alemã? É claro que é ser nazista, promover a ideologia fascista, ser submissa ao homem e ao regime, etc, etc. Então qualquer coisa ali que tirasse essa, entre aspas, dignidade feminina aí, a mulher poderia perder a medalha. A medalha seria retirada dela, o título, né? Ali que vinha. Então, segunda ou terceira coisa escrota dessa medalha. Aí uma outra coisa muito filha da puta dessa medalha é que também era uma tentativa do regime nazista de conseguir cooptar, trazer para perto mais para perto as pessoas, né, mais para perto do regime fascista e da ideologia nazista. E isso através da usurpação de símbolos que já eram utilizados pela população, que já eram caros ao povo e nazificando eles, né? Fascisticizando eles. E isso é uma característica muito própria do fascismo no geral. É pegar símbolos que já existiam e símbolos pelos quais as pessoas de alguma maneira já se organizavam e reconheciam de alguma forma e dar um novo significado fascista para esse símbolo. Isso aconteceu muito. Enfim, de várias maneiras, não vou explicar isso, porque tem uns processos complexos aí de como isso acontecia. Mas essa medalha, eu vou descrever ela em áudio para você como é que é. Ela é uma cruz cristã, normal, né? Que tem a perninha para baixo é maior, né? É um xizinho ali, só que a perninha que vai para baixo, ela é mais compridinha. Então é uma cruz cristã esmaltada nas cores de azul e branco, com esmalte azul e branco. E no meio dessa cruz, ali onde os eixos se cruzam, você tem uma suástica. Ao redor da suástica tem escrito o nome da medalha, pelo mérito materno, e uns raiozinhos, assim, como se estivessem vindo de trás. E no verso da medalha tem o nome do Hitler. Tem, assim, a assinatura do Hitler. Não é que ele assinou a medalha, era, tipo assim, uma reprodução da assinatura do Hitler. Tipo assim, é um presente que o Hitler
está te dando. Então, numa só medalha, você conseguia é, fasticizar, nazificar um símbolo, que é a cruz. Então, trazendo essa ideia de aproximar o nazismo do cristianismo e de se aproveitar da crença das pessoas que são cristãs e pegar um símbolo cristão e juntar com um símbolo nazista e falar, olha, são coisas condizentes e tudo mais. E assim, no fundo, a gente sabe que o nazismo e o fascismo, eles, no Ocidente, eles se embasam em grande parte nas doutrinas religiosas cristãs, eles são embasados aí. Não à toa, a, a igreja sempre teve alas. Eu vou tentar ser muito justo aqui, não vou falar que toda a igreja, todos os católicos, todos os cristãos apoiavam a coisa, que é óbvio que não, mas sempre o fascismo nunca, para dar certo, ele não dá certo sem o apoio dessas frações religiosas e cristãs, nem na Itália, nem na Alemanha, nem no em Portugal ou na Espanha. E uma das características essenciais desses regimes era o apoio religioso que se dava aos regimes fascistas. Se você olhar para Portugal e para a Espanha, a doutrina católica cristã era vital para a manutenção do regime. Na, na Itália e na Alemanha, a gente vai ter muitas complexidades, assim, principalmente na Alemanha, porque você vai ter alas dos nazistas que eles. A Alemanha é um país majoritariamente protestante, também tinha muitos católicos e etc. Mas você vai ter a maioria dos nazistas defendendo as tradições cristãs e tudo mais e tentando encaixar elas na visão de mundo nazista. E você vai ter um núcleo nazista muito mais radical, mas também mais circunscrito, que eles vão negar a cristandade ou tentar conciliar alguns elementos da cristandade com o paganismo nórdico. Porque a ideia dos nazistas mais malucaços era de que a verdadeira cultura alemã ela não é cristã, ela é nórdica, porque é uma cultura anterior ao cristianismo. Então ela é mais, entre aspas, original do que o cristianismo pro suposto povo ariano. Então o pessoal assim do núcleo duro da SS, por exemplo, que eram os nazistas mais nazistas, eles queriam revisitar o passado nórdico antes da era cristã, né? Que depois esses povos nórdicos foram cristianizados, foram convertidos ao cristianismo. Muitas vezes a força também. Aí alguns nazistas tinham até um pouquinho de ódio do cristianismo, porque o cristianismo destruiu entre aspas, verdadeira cultura nórdica, alemã e ariana, que era o paganismo lá nórdico, nananana. Enfim, mas isso era muito tangencial. Claro que o objetivo desse núcleo nazista era substituir, ao longo do tempo, toda a crença cristã por esse paganismo nórdico, mas acho muito difícil, porque a maioria dos nazistas, eles ainda assim se embasavam em leituras cristãs e deturpando as coisas todas ali para encaixar na interpretação nazista e maluca deles. Então, por isso eu acho, vou colocar aqui na minha lista essa medalha, assim, bem no topo das mais filhas da puta, por tudo isso aí que eu falei, né? Essas distorções, essa ideia da função da mulher na sociedade. E é claro que essa medalha ela foi instituída muito cedo, na década de 33, assim que o Hitler, basicamente, acho que é 33 ou 34, que a medalha é instituída. Assim que o Hitler chega ao poder, os nazistas chegam ao poder, essa medalha é instituída, porque eles também estão pensando nas guerras, em aumentar a população para gerar futuros soldados, né? Também tem isso. Então, mais filha da mãe ainda.
Vamos pensar aqui. Deixa eu pensar. Vamos não, né? Deixa eu pensar em outra coisa escrota aqui que tem. Agora eu falei demais. Preciso beber uma água, então vamos pegar uma água aqui. Aproveitar que eu tô na cozinha lavar a louça. Mas vou falando aqui das outras coisas. Outra coisa bizarra que eu tenho é o uniforme da Força Expedicionária Brasileira, uniforme brasileiro da Segunda Guerra Mundial. É um uniforme de combate, é uma jaqueta de combate M41, que é uma jaqueta americana, que o Brasil levou seu próprio uniforme, mas usou também alguns uniformes dos seus aliados americanos, e tem essa jaqueta que é a M41, modelo M41, que foi usada. Então tem essa jaqueta, e ela tá bem deteriorada porque ficou mal guardada ao longo do tempo, né? O dono dela guardou toda de um jeito não legal, toda embuchada, mas ela tem sangue nela, porque o dono dela, que era um veterano chamado Félix Cacavo, não lembro agora, ele foi ferido. Ele não estava em combate, ele estava num jipe com um amigo dele. Ele era um tenente, ou ele estava com um cara lá que era um sargento, qualquer coisa assim. E então eles estavam andando de jipe numa estrada, e a artilharia alemã avistou o jipe deles e atirou neles. E aí ele foi ferido na perna. E o amigo dele foi mais ferido. Eu lembro quando essa história, você consegui conversando ali com as pessoas que sabiam, de família e tal. E não chegaram a falar se o cara morreu, o amigo dele morreu, que ele foi mais ferido, mais atingido, ou se ele sobreviveu. Mas e aí essa jaqueta é a jaqueta que ele estava usando quando ele foi atingido, então, pela artilharia alemã andando de jipe numa estrada. E aí tem uma marca de sangue assim, na manga do uniforme. Não tem como saber se é o sangue do ferimento dele ou do amigo dele que estava do lado, mas tem isso, assim, é uma peça tensa que eu tenho aqui. É um sangue do ferimento do cara ali, de verdade e tal. Ele não estava em combate, mas foi ferido. Aliás, ele foi um veterano que não combateu. Ele não chegou a lutar contra os alemães, porque ele chegou mais no finalzinho da guerra. Ele chegou no chamado depósito de pessoal da FEB, que o depósito pessoal é tipo literalmente um depósito. São pessoas que ficam ali como reserva, né? Então tem os combatentes, eles ficam lá na linha de frente lutando, e na medida que as pessoas vão morrendo e se ferindo, você chama a galera do depósito de pessoal para substituir os combatentes. E como ele chegou mais no final da guerra, ele não chegou a entrar em combate, mas foi ferido, ainda assim, na guerra, e o uniforme dele com sangue acaba que tá comigo aqui desse cara. Mas ele sobreviveu, assim, voltou pro Brasil, viveu até morrer de velhice e tudo mais. Ele continuou no exército, acho que ele virou coronel. Se aposentou coronel. Morou aqui em Brasília. Outras coisas aqui que eu tô pensando. Tem uma medalha, eu tenho 2 medalhas na realidade nos documentos, de 2 irmãos ingleses da Primeira Guerra Mundial, que é acho que no episódio 3 desse podcast, lá no começo eu citei isso, no episódio Antiguidades. Tô lavando aqui a louça, eu acho. Vou colocar o celular um pouco mais distante. Que eram 2 irmãos ingleses
que foram lutar na Primeira Guerra Mundial. O Patrick Hales e o Edward Hales. Charles ou Edward? Acho que é Edward Hales e Charles. Não, Patrick e Edward. Mas tem, eu acho que Charles, é Edward Charles Hales, alguma coisa assim. Enfim, eram 2 irmãos. E aí os dois se alistaram, foram convocados para lutar na Primeira Guerra Mundial. Aí um deles sobreviveu até o fim da guerra e o outro morreu em 1915. Então, no início, né, no início não, mas... essa guerra durou 4 anos, ele morreu no primeiro ano de guerra ali, né? Enfim, 14, 15. Ele foi no início. E ele morreu numa batalha que foi conhecida, que hoje a gente conhece como a primeira batalha de Ypres, na Bélgica. Não sei se teve 3 ou 4 batalhas por Ypres, na Bélgica, mas ele participou da primeira. E foi a primeira batalha também onde se usou gás, o temido e conhecido gás mostarda, que hoje em dia é proibido pelas convenções de guerra, né? Qualquer gás, qualquer produto de guerra química, mas na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que isso foi utilizado em larga escala e tal. E a Batalha de Ypres foi a primeira batalha onde se utilizou, não como teste, as armas químicas e o gás mostarda. E ele estava nessa batalha e ele morreu de gás, provavelmente, né? Assim, ele morreu no dia em que o gás foi usado. Porque no diário de guerra, depois quando você faz a pesquisa histórica, né, eu consegui fazer, eu tive acesso ao diário de guerra, da unidade dele e tudo mais. No dia que ele morreu, 15 de maio, 15 de qualquer coisa, sei lá, não lembro agora, 15 de fevereiro de 1915, foi um dia que tiveram algumas batalhas e no dia em específico a maioria das mortes foi de gás. Então ele morreu nessa batalha onde foi utilizado gás, armas químicas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial e na história das guerras, assim, a arma química em formato de gás e nananã. Porque a arma química, se a gente considerar, sei lá, na Idade Média, nos cercos era comum você, com aquelas catapultas que jogavam as pedras grandes, você, em vez de jogar pedra, colocar um corpo de uma pessoa lá, cheio de doença, de coisa, e jogar dentro do castelo, né? Para provocar ali doenças, enfraquecer o inimigo. Isso é uma guerra química, é uma arma química, mas não é uma arma química em formato de gás, pensada para matar as pessoas, como a Alemanha fez na Primeira Guerra Mundial, e depois todos os outros seguiram o exemplo da Alemanha. Enfim, aí ele morreu nesse dia. E eu tenho a medalha dele. A medalha dele, que é claro que ele não recebeu, foi mandado para a mãe. A medalha dele e com a carta que a mãe recebeu de que o filho dele dela morreu. Uma carta padrão, assim, super fria. É só uma mensagem genérica e no final um major lá assinou a carta. Pronto. Eu acho bizarro, porque é bem... Como eu consegui fazer a pesquisa bem completinha sobre esse veterano e o dia que ele morreu, o que estava acontecendo no dia que ele morreu, porque tem um diário de guerra, e o diário de guerra é uma descrição que o oficial responsável por aquela companhia, por aquela unidade, aquele regimento, ele faz diariamente. Então, dia tal, não aconteceu nada. Ele coloca lá, não aconteceu nada. O outro dia, caminhamos. No outro, tiroteio. Enfim. Então, tem um nível de detalhamento do dia que ele morreu que foi muito, muito grande, né? E como era a primeira vez que os alemães estavam usando arma química, não existia proteção contra arma química. Não existia máscara de gás. A máscara de gás foi criada pelos alemães
quando eles desenvolveram as armas químicas, assim, eles criaram o veneno e criaram o remédio, né? Inteligentes. E aí, só depois os outros países foram descobrir que os alemães tinham criado a máscara de gás e começaram a copiar a máscara de gás. Mas, como a princípio não existia, você só tinha arma e ninguém tinha uma forma de se prevenir, então você vai vendo ali o cara escrevendo, o comandante do regimento escrevendo como foi, então ele escreve desesperado. Não tinha o que fazer. A galera começou a tossir, começou a morrer, a galera colocava pano na cara, mas não adiantava, nada adiantava, enfim. E o número de mortos num dia foi uma coisa assombrosa. Assim, se eu me lembro, assim, foram 880 pessoas que morreram nesse dia. Por causa do gás e de combates, porque teve combate. Depois os alemães, depois do que lançaram gás, eles começaram a atirar com artilharia, metralhadoras e tal. Um relato bem desesperado do comandante ali do regimento. Então, essa... E pensando também nos ingleses, tem tem um outro conjunto de medalhas, são duas medalhinhas que eu tenho, também de um inglês que lutou na Primeira Guerra Mundial e que ele sofreu de shell shock. Shell shock é basicamente problema psicológico, né? É ficar doido da cabeça por causa da guerra. É choque de guerra, trauma de guerra. A gente chamaria hoje de trauma de guerra, né? Ou PTSD, estresse pós-traumático, que é o nome correto. E aí também são outras medalhas que a medalha tem o nome do cara e o número dele do exército. Aí dá pra você procurar e fazer uma pesquisa bem profunda, ainda mais porque os ingleses, eles têm muitos registros públicos na internet, digitalizados, e que você consegue achar com muita facilidade. Por isso, do ponto de vista aí, pelo menos da Primeira Guerra Mundial, já tem muita coisa digitalizada, é muito mais fácil de pesquisar. Então, por isso que eu tenho mais informações sobre esses soldados ingleses. E aí tem esse cara que ele foi lutar na França, e aí ele foi ferido em combate. Depois de ser ferido em combate, ele não estava mais apto para ir para a linha de frente, para combater. Então ele foi se recuperar em outra função do exército. Ele foi mandado de volta para a Inglaterra, mas ainda no exército ele ficava ali fazendo trabalhos mais leves. Trabalho de escritório. Tem lá no prontuário dele que ele não estava mais apto, as condições de saúde dele, para estar em combate. E aí, no registro dele lá tem, além do ferimento dele, acho que foi um ferimento na perna, começou os traumas, né? Então ele foi mandado de volta para a Inglaterra, ficar servindo ali coisas mais leves no exército. Depois ele deu uma outra entrada no hospital por conta de trauma de guerra. Aí ele entrou e saiu, voltou pro serviço mais leve ainda. Depois ele teve que voltar pro hospital de novo pelos traumas psicológicos dele, tipo assim, tanto trauma que a pessoa não consegue viver, não consegue fazer coisas básicas da vida. E aí ele ficou no hospital por muitos meses e morreu no hospital. Assim, ele morreu de trauma. Morreu mais por conta de condições psicológicas, que, claro que a condição psicológica também é uma condição física, não existe separação mística entre mente e corpo, né? Entre a psique e o corpo físico, né? Então, uma coisa leva a outra, né? O enfraquecimento ali psicológico também leva ao enfraquecimento, a doença física do corpo e tal. Ele acabou morrendo
em 1917, no prontuário dele tá a causa da morte shell shock, que é hoje o que a gente chamaria de PTSD, né, na sigla em inglês, que é estresse pós-traumático ou trauma de guerra. Então, também acho uma coisa muito bizarra das que tem aqui, e também tem todo o registro do como é inglês, os ingleses eles têm de fácil acesso os diários de guerra na internet para você baixar de graça. Dá para Fiz a pesquisa do momento do dia que ele foi ferido, na batalha que ele foi ferido, então ele foi ferido em uma batalha, foi a batalha do Somme. Esqueci, foi uma grande batalha, foi assim um grande ataque que teve e ele foi ferido nesse dia. E recentemente eu comprei também uma outra medalha de um cara inglês que morreu na Primeira Guerra Mundial. Ele basicamente assim, ele foi no início da guerra. Ele fez parte do primeiro escalão que os ingleses mandaram para a França para ajudar os franceses a combater os alemães quando os alemães invadiram a França. E ele morreu dentro de um mês. Se eu não me engano, ele entrou na França e estava lutando fazia um mês na França e morreu. Ele morreu na primeira grande batalha que os ingleses travaram na França contra os alemães. E aí, esse eu ainda tô fazendo a pesquisa dele, então eu não tenho muita informação aí ainda. Só sei que ele morreu no nessa batalha que eu esqueci o nome, mas que foi a batalha que ia definir a Primeira Guerra Mundial como uma guerra de trincheiras. Que a princípio era uma guerra de movimento. E depois dessa batalha, onde esse cara morreu, que eu esqueci o nome dele, Benny, lembrei o nome dele, Benny. Ele Depois dessa batalha que começou a se cavar as trincheiras e tal, e a Primeira Guerra Mundial virou uma guerra de trincheiras, porque os exércitos perceberam que eles não. Se eles avançassem e atacassem, eles tinham tanto poder de destruição que eles iam perder muitos soldados e, enfim, todo mundo ia perder, não ia ter como ganhar e ter uma vantagem em cima do outro. Aí começou a guerra de trincheiras ali. Pô, é isso, né, galera? Vamos. Já deu aí, sei lá, vai 50 minutos? Não sei quanto tempo que deu. 40 e tantos. Vamos embora, né? Vamos deixar essa energia lá pra baixo, pra trás. E. Pô, péssima ideia, né? Falar altas paradas tristes. Dorme aí agora. Então. Mas são experiências aí. Enfim. Então vamos embora. Eu tinha separado aqui mais algumas coisas pra falar, mas seriam as coisas mais menos pesadas, mas que ainda é meio estranho, mas nada demais. Aí, se você quiser que eu conte aqui, tem mais umas duas ou três. Quem quiser, escreve aí. Pouca gente escreve na caixinha, mas eu gosto quando escreve. Ou responde as enquetes. Às vezes eu deixo enquetes. E eu percebi que muitas pessoas nem sabem que tem enquete, mas ali quando você abre o episódio, tem um lugar de você que você vai descendo a página, tem um lugar de escrever e mais pra baixo tem a enquete. E é isso aí.